Então, estamos dando início aqui ao nosso primeiro encontro do nosso curso de robótica, né? Do módulo 3. Esse módulo 3, ele é um pouco mais técnico, um pouco mais detalhado, então vocês vão ver que as montagens elas são um pouco mais complexas. Já de antemão, aviso vocês que eu não sou formado na área, eu sou formado em biologia, eu sou um aventureiro na área, gosto muito. Muito provavelmente tem muita coisa que vocês vão perguntar que eu ainda não sei, que eu vou pesquisar para tentar achar a resposta para vocês. Mas eu quero que esse momento seja um momento em que a gente contribua um com o outro, tá? Um momento eu vou deixar sempre aberto para vocês, em todo momento, estarem participando, estarem conversando, estarem interagindo desse momento, e que a formação ela seja muito que ela nos ajude no nosso dia a dia em sala de aula, que ela nos ajude no nosso dia a dia na nossa prática docente, tá? Então, é um prazer ter vocês aqui, espero que a gente consiga caminhar até o final desse módulo, tá bom? Então, eu me chamo Daniel, eu pertenço ao núcleo de Cianorte, atualmente, eu trabalho com 3 pastas aqui no núcleo, eu cuido da pasta de programação, eu cuido da pasta de matemática e ajudo a Liana na pasta de robótica. A Liana é a coordenadora do CRTE aqui de Cianorte, então ela pediu uma mão com relação a esse curso, eu estou aqui ajudando ela. Então, a parte de curso sou eu que faço e a parte burocrática é ela que faz. Eu falo para ela que eu acho que a parte dela é a mais difícil. Talvez, se eu fosse fazer a parte burocrática, eu não conseguiria fazer do jeito que ela faz. Então, aqui na parte do curso, eu consigo me virar, consigo pesquisar aqui usando hoje as inteligências artificiais, né? Facilita bastante a nossa vida, mas consigo tocar o barco, tá? Estou compartilhando com vocês aqui a aula do nossa primeira aula, né? Nosso primeiro encontro, onde a gente vai utilizar o display OLED do kit 2023. O kit 2021 não tem esse display, tá? Ele tem aquele display 16 por 2, se eu não me engano, mas ele não tem esse display aqui, tá? Então, ele é exclusivamente do kit 2023, tá bom? Ah, Daniel, eu não tem problema. Nós vamos trabalhar no simulador, tá? Então, primeiro a gente vai fazer o trabalho no simulador, depois eu vou mostrar para vocês como que fica no físico, né? Naquilo que a gente consegue tocar, tá bom? Deixo aberto para vocês, sempre que tiverem perguntas, levantem a mãozinha, né? E aí eu sei que alguém tem pergunta ou tem alguma contribuição para fazer, ou às vezes está sem microfone, alguma coisa, manda aqui no chat, que eu estou sempre acompanhando, sempre olhando aqui, eu consigo visualizar tanto o chat quanto a nossa aula aqui, tá? Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida que eu possa ajudar vocês agora, já de início? Não? Tranquilo? Então, deixa só eu jogar a programação aqui para outra tela também, para facilitar para mim. Muito bem. Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com o display OLED. Só que antes de falar do display OLED, eu vou comentar com vocês que nós temos ali o nosso CLES, né? O nosso CLES é o nosso canal oficial de comunicação, tá bom? E eu vou abrir um grupo de WhatsApp, só que assim, o grupo de WhatsApp não é obrigatório, tá? Eu vou postar ali no CLES o link para vocês acessarem o canal de WhatsApp, mas o canal de WhatsApp sempre vai ser um canal secundário de comunicação, tá? Talvez seja mais fácil por mandar perguntas direto para mim e tal, fica mais fácil da gente trabalhar ali no WhatsApp, mas o nosso canal oficial de comunicação sempre vai ser o Class, tá bom? Tudo que vocês precisarem de documento, de apostila, de link, tudo vai estar postado ali no Class, tá joia? Deixa só eu mostrar aqui para vocês o nosso Class, né?
mostrar ele aqui para vocês. Então, vocês estão visualizando aqui o Class. Então, módulo 3, né, Cianorte, que é o núcleo que eu faço parte. Então, as nossas aulas começam às 2 horas e o tempo máximo de duração é às 15h30 até às 3h30 da tarde, tá? Dependendo do andar, eu posso terminar um pouco antes, vai depender de como a gente andar, como for a nossa dinâmica aqui nas nossas aulas, tá? Então, nós temos aqui o nosso mural, né? Então, alguns professores já perguntaram, fizeram perguntas sobre as aulas de hoje, né? Se seria hoje. Então, aqui eu sempre vou disponibilizar para vocês, na semana anterior, o conteúdo, né, que a gente vai trabalhar. Então, aqui, ó, o conteúdo que a gente vai trabalhar, qual vai ser a pauta, né, da nossa aula. O dia, sempre às segundas-feiras. O nosso horário, das 14 às 15h30. O link do Meet vai ser sempre o mesmo, ele não vai mudar até o final do nosso curso, tá? Então, vai ser sempre esse link. E aí eu vou disponibilizar sempre na semana anterior o link da gravação. Então, eu estou gravando hoje. Amanhã eu subo no YouTube essa nossa aula. E aí eu já posto para vocês o link da nossa gravação, tá? Então, tem uma parte lá que o Daniel explicou que eu não entendi direito. Revisita o vídeo, passa o vídeo, assiste ele novamente para conseguir, de repente, fazer a atividade, tá? Então, sempre vai estar disponível o link da gravação para vocês aqui. O slide da aula que a gente vai trabalhar na semana. Aqui, nesse primeiro dia, eu disponibilizo para vocês o caderno do cursista, né, com deveres e direitos do cursista no nosso curso aqui de formação. Aqui, o editor de imagens que nós vamos trabalhar hoje. No material didático, eles colocam um editor de imagem. Só que eu prefiro trabalhar com esse que a gente vai trabalhar hoje, que eu acho ele mais prático, tá? Então, o material, assim, o editor de imagem é basicamente o mesmo, mas eu acho esse muito mais, como que eu vou dizer para vocês? Ele tem mais recursos, tá? Aí as programações, eu sempre vou disponibilizar as programações também. Lembrando que esse link que eu compartilho aqui é o link do IDEA Cloud, né? Do Arduino IDEA Cloud, que é o editor online, tá bom? E quando nós tivermos a montagem virtual também, justamente para o caso que o professor Thiago estava falando, né? Às vezes não consigo o kit, eu não tenho kit, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer a aula? Vamos fazer pelo virtual, tá bom? Vocês conseguem visualizar o equipamento que utiliza, dá até para fazer a programação ali no virtual, então fica bem legal da gente trabalhar, eu acho que facilita bastante a nossa vida, tá? Aqui ainda, nós teremos atividades, né, conforme a necessidade, então eu vou postando as atividades aqui, e aí eu peço para que vocês também fiquem atentos a essas atividades quando elas forem postadas, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho 3 pastas, né, de atuação, eu já sei que ali em abril, na semana do dia 6, 7, 8, eu vou estar em Curitiba, então eu não sei se eu vou conseguir fazer aula com vocês, né? Então, muito provavelmente eu poste alguma atividade referente a essa semana, mas isso é algo que eu ainda vou oficializar e passar para vocês com mais calma, tá certo? Mas sempre que tiver alguma coisa, vou postar aqui na página das atividades, tá bom? Eu acho que aqui sobre o Class é isso. Então, esse é o nosso canal oficial de comunicação, tá? Aqui mesmo no Class eu vou postar depois o link do nosso chat lá no WhatsApp também, mas aí esse fica a critério de vocês se vocês querem entrar ou não, tá bom? Muito bem, voltando então aqui para a nossa aula do Instax OLED. Então, a ideia é trabalhar com vocês o OLED, o display OLED. Eu confesso para vocês que eu acho o display OLED muito legal de trabalhar, mas ele tem muitas particularidades, muitas peculiaridades. Se você não carregar o drive corretamente, ele não funciona. Se você não fizer a ligação correta, ele não funciona. Então, ele é bem assim, complicadinho de trabalhar, mas o resultado visual dele é bem legal, tá? Muito legal
Os alunos, particularmente, amam quando a gente faz montagem com OLED, né? Porque ele é uma telinha, né? E aí você vai falar para ela, essa telinha de OLED aqui é a mesma tela de OLED que tem lá nas TVs novas, né? As novas TVs são de OLED, né? Os celulares tem celulares de tela OLED. Então, eles ficam fascinados, né? Então, é bem legal fazer esse link com os nossos alunos, tá bom? Continuando, qual o objetivo da aula de hoje? Então, nós vamos compreender os conceitos básicos do projeto Instax OLED, nós vamos realizar a montagem dos componentes eletrônicos. Por questão de tempo, essa montagem ela já está feita, mas eu vou indicar para vocês certinho como montar, como fazer, tá bom? Então, a gente faz essa montagem, nós vamos fazer lá no virtual, depois, se vocês quiserem, vocês façam no físico também, tá? Nós vamos explorar a programação do display OLED utilizando o simulador Walkley.com. Esse é o simulador que a gente vai utilizar hoje. Então, já vou até colar o link dele aqui no chat aqui da nossa Meet. Se alguém ainda não abriu, já pode abrir. Então, essa é a montagem que a gente vai fazer hoje, tá? Então, se vocês já quiserem ir abrindo, esse é a programação que a gente vai fazer. Realizar a impressão de uma imagem no display OLED. Então, lembrando, primeiro nós vamos fazer no virtual, depois a gente vai para o físico, tá? E a gente vai ter mais um desafio que eu vou jogar para vocês. E aí, na semana que vem, eu vou pedir para vocês mostrarem se vocês conseguiram realizar esse desafio, se vocês conseguiram cumprir a tarefinha, tá? Para a semana que vem, tá bom? Então, eu sempre na outra semana eu confiro o desafio da aula anterior, tá certo? Bom, a visão geral do projeto do display OLED, né? Do Instax OLED. Por que Instax? É muito comum, quando a gente era mais jovem, ouvir falar daquela máquina Polaroid, né? Aquela máquina que instantaneamente ela imprimia a foto, aí o pessoal balançava assim, né? Rapidinho para ela revelar a imagem. Ainda existe essa máquina, ela é chamada de Instax, né? Então, você tira a foto e ela imprime a foto já automaticamente, no mesmo momento. Então, a nossa ideia é fazer exatamente isso: pegar uma imagem, tá? Vetorizar essa imagem, né? Transformar essa imagem em um vetor, e aí lançar essa imagem para a nossa programação, para que a gente consiga visualizar, igual nós estamos aqui nessa montagem aqui do nosso slide, visualizando o Bino, né, que é o mascote da Robótica Paraná. Então, essa é a nossa ideia, esse é o objetivo da aula de hoje. Entender toda a programação por trás disso e a montagem. A montagem é simples, tá, pessoal? A montagem hoje ela não é um bicho de 7 cabeças. Então, basicamente, o que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar o display OLED, a protoboard, 4 jumpers e o nosso Arduino, tá? Então, nós vamos utilizar 4 materiais só na nossa aula de hoje, tá? Então, a montagem, como eu disse para vocês, ela é extremamente simples, certo? Então, a partir disso, o que a gente trabalha? O display OLED, vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, o display OLED é uma telinha, né, que tem ali 28 por 28 por 12 milímetros. Então, ela é uma telinha quadradinha, né? Ela tem 2,8 centímetros por 2,8 centímetros, o 28 ali é em milímetros, tá? Então, ela tem basicamente 2,8 centímetros quadradinha, certo? Esse 12 milímetros de profundidade são os pinos de ligação dela, né, que ficam na parte de trás. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui rapidinho, só para mostrar. Então, esse aqui é o nosso displayzinho OLED, né? Então, ele tem esse tamanho e atrás dele nós temos os pinos, né? Não sei se vocês conseguem visualizar, dá para ver os pinos aí. O efeito da câmera acaba cortando, né? Mas
dá para ver os pinos aqui. Então, a partir dele é que a gente tem esse 1,2 milímetros, que é a altura desses pinos que fica aqui atrás. Tá? Ah, aqui ficou legal. Certo? Então, é ele que a gente vai utilizar na nossa montagem hoje, tá bom? Ele trabalha com uma tensão de operação entre 3 e 5 volts, tá? Então, a energia que passa pelo Arduino, alimentada pelo nosso computador, já é o suficiente para fazer o display OLED funcionar, tá bom? Não é que nem, por exemplo, os motores, né? Os motores de corrente contínua, né? O motor grande, ele precisa de bateria específica para ele funcionar. E só pela energia que passa pelo computador, eles não têm energia suficiente para rotacionar. O nosso displayzinho OLED funciona tranquilamente, tá? Ele tem uma interface de comunicação que é chamada de I2C, que é uma interface que permite a comunicação do Arduino com o display OLED, certo? Ele tem uma resolução de 128 por 64 pixels. Então, sempre que a gente for trabalhar uma imagem, nós vamos ter que adequar a nossa imagem a essa resolução de 128 por 64 pixels. Então, isso significa dizer que o nosso displayzinho, ele tem ali 128 pixels de coluna e 64 pixels de linha, tá? Então, ele trabalha com esses pixels, certo? Ele tem uma cor apenas, né? Ele é azul, ele é uma tela monocromática, não é um display OLED colorido, né? RGB até tem disponível, mas o que nós temos no nosso kit, ele é monocromático, tá? Ele só trabalha com a tela azul e ele pesa aí em torno de 4 gramas, tá? Então, alguns alunos gostam de utilizar o display OLED para fazer uma carinha. Então, eles fazem o robô sumô lá, né, de combate, e eles botam o display OLED ali para fazer uma carinha, e ele pesa muito pouco, ele influencia muito pouco no peso do robô sumô, né? E aí, geralmente, ele tem uma limitação de peso, tem uma quantidade de peso que pode ser da construção, né, do robô, e aí eles colocam e influencia quase zero nessa montagem deles. Bom, aqui vem a nossa montagem, certo? Nessa nossa montagem, o que nós observamos? Nós observamos que o nosso display OLED, ele tem 4 pinos, né? Ele tem uma pinagem de 4 pinos. Esses pinos são VCC, GND, SCL e SDA, tá? Aonde que esses pinos são ligados? Bom, o VCC sempre vai ser o nosso pino de corrente. Então, ele vai ser sempre ligado na voltagem da nossa placa Arduino. Ele vai lá nos 5 volts. O GND é de ground, né? Então, ele é o nosso aterramento. Então, eu sempre vou ligar um jumper nele e no GND no meu Arduino. Agora, os pinos de comando, né, de envio e recebimento de mensagem, são os pinos SCL, que vão ser ligados na porta A5, e os pinos SDA, que vão ser ligados na porta A4, tá? Então, são portas analógicas, nós não vamos trabalhar agora nessa montagem com as portas digitais, nós vamos trabalhar com as portas analógicas. Por quê? Porque a ideia é que agora o nosso display OLED apenas receba a mensagem que está vindo do Arduino, né? Então, isso a gente faz pelas portas analógicas, certo? Vamos lá para a nossa montagem. Deixa eu só abrir aqui um novo projeto aqui, para a gente fazer a construção dele junto, tá? Então, pessoal, essa aqui é a tela do Walkme, né? O Walkme, né? Cada um fala de um jeito, eu chamo de Walkme. Aqui no Walkme a gente vai fazer a nossa montagem virtual, para depois, como eu falei para vocês, a gente ir para a parte física, tá? Então, vocês podem linkar o Walkme à conta @escola de vocês, certo? É legal, porque daí tudo que vocês forem produzidos vai ficando salvo na nuvem, tá?
Então, todos os projetos de vocês, vocês clicarem ali, ó, meus projetos, ele vai carregar os projetos que vocês têm aqui no Oakley, né? Então, todos os projetos desenvolvidos por vocês, ok? Mas nós vamos começar um projeto novo. Então, eu vou clicar aqui em novo projeto. Uma coisa que é importante é que a gente não faça a tradução da página, tá? Por quê? Porque a tradução da página muitas vezes traduz também o código. E aí, quando traduz o código, geralmente dá algum erro. Então, a gente trabalha com essa página sempre na sua língua natural, tá? Sempre americano, né? Inglês, certo? Isso vale tanto para o Oakley quanto para o Arduino Cloud, tá? Pode falar, professor. Deixa eu abrir. Boa tarde, Daniel. Isso. Boa tarde. Assim, eu vou fazer agora a inscrição lá no Oakley, né? Isso. Aí nós vamos passar para o projetinho aqui, né? Uhum. Isso. Me parece bem interessante, né? Bem bacana. Não, é bem legal. Podemos fazer isso agora? Pode fazer, espero. Tá? Podem fazer sim. Que aí vocês vão fazendo essa montagem virtual junto comigo. Que aí, às vezes, vocês não estão com o kit disponível aí, né? E aí fala assim, como é que eu vou fazer a montagem, né? Então, a gente faz essa montagem virtual e depois a gente vai para a montagem Daniel, física. na escola que eu trabalho, os kits lá tem muitas peças oxidadas, queimadas, e o núcleo, eu sou aqui do núcleo de Cascavel, a gente entra em contato lá com o pessoal, tem que repor, tal, e até agora o vendedor do kit para o governo, que deu garantias de que reporia as peças, até agora nada. Inclusive falta até Arduino, cara. Tem até Arduino faltando e não tem como. Então, virtualmente, fica melhor, né? Que aí a gente consegue. Consegue. Virtualmente funciona. A gente está também, como eu trabalho com a pasta de programação e robótica, lá dentro da pasta de programação tem a disciplina de programação e robótica. E aí os professores de programação e robótica estão preocupados, porque eles estão sem kits, né? E aí, como é que vai fazer? Eu tenho falado para eles, gente, nesse primeiro momento, vamos para o simulador. Mas o aluno, se não tem o kit, não tem muito o que a gente fazer, né? É o caminho que está disponível para a gente agora. Pode falar, professora Cleomere, isso? Pode falar, professora. Então, o meu caso também, a escola que eu tenho robótica esse ano, não tem. Nós vamos tentar montar um semáforo. Nós tivemos que dividir protoboards porque não tinha suficiente. Tem um funcionando. O que a gente tem feito aqui no Núcleo de Cianorte com relação a isso é orientar as escolas, indicando para as escolas pôr no expediente, né, no material do expediente, algumas peças de reposição para os kits de robótica, tá? Inclusive indicando algumas lojas. Então, de repente, tentem conversar com o pessoal do CRT aí de Cascavel, ou do núcleo de vocês, se eles indicam alguma loja para ajudar a escola a fazer a aquisição desses kits. Resistor eu sei que tem bastante, mas acaba perdendo. LED queima muito, né? E não é tão caro de comprar, tá, pessoal? Os LEDzinhos. Talvez o que seja mais caro nesse contexto de comprar sejam estes sensores. Uma coisa que eu faço, professor Edson, com relação aos que estão oxidados, é pegar uma lixinha sabe aquelas lixas de unha? E aí eu, né, lixo, jogo um WD-40, né, um desengripante ali para dar uma carinha mais nova pro equipamento, mas é o que a gente tem feito aqui e a gente ressente muito dessa questão da reposição de peças mesmo, tá? Algumas são de fácil acesso, tá bom? São baratas de se adquirir, mas, por exemplo, se queima um Arduino, né? O Arduino é um pouquinho mais caro, não é tão caro,
mas é um pouco mais caro, né? E aí tem escola que não tem recurso, não dá para comprar. Tem outras que conseguem, né, fazer essa compra, fazer essa reposição, tá bom? O bom é ver que todo mundo está sofrendo o mesmo problema que eu aqui, né? Sim, não é uma dor que dá em todo mundo, né? Semana passada eu também dou aula de programação e robótica numa outra cidade aqui. Tem noção, eu dou aula de educação financeira, matemática, robótica, programação, então a gente pega de tudo um pouco, né? Cara, para aula de sexta-feira, na quinta tarde, os alunos começaram a montar. Para sexta-feira, eu falei assim, professor, não tem esse jumper fêmea macho aqui não, macho fêmea aqui. Não é possível que não tenha. Cara, eu olhei os 7 kits que tinha no colégio, eu não achei um para remédio. Nossa. Daí tive que vir aqui na minha cidade, que lá acabou 4h20, cheguei 5 horas aqui, achar algum lugar que venda isso. Paguei R$1 em cada jumper, que eu achei que eu achei um absurdo, porque... O cara furou seus olhos, hein? Você compra isso aí na Shopee, um kit com 40 por... Vamos por aí, R$6, R$7. Isso mesmo. E paguei R$1 por jumper, eu falei assim, cara, eu vou precisar de uns 20. Peguei uns 20 para ter, pelo menos sobrando, só que eu deixei na minha bolsa também, nem deixei no kit, se precisar, eu tenho. Mas... É material seu, né? Não, é material meu, eu comprei, é meu. Daí você falou assim, você quer aqui? Traz a notinha. Daí eu vejo de pagar, assim, não precisa pagar não. Mas é complicado, cara, tá escasso e queima muito. Se for LED mesmo, as crianças empolgadas já enfia no protoboard ou já enfia em qualquer lugar, queima muito. Às vezes eles trocam a ligação. Não, mas no agrícola, que eu dei aula ano passado, eu não tinha queimado um LED. Em uma aula, 2 aulas lá no Panema, já me queimaram 3 LEDs. Falei, não é possível, cara. Eles não prestam atenção. Já acontece muito. Foi a farra do LED queimado, que não é possível isso aí. Então, assim, um caminho que eu sempre indico é esse, né? Usar o virtual, não é o ideal, mas já ajuda. E assim, conversar com a direção da escola. E dependendo do quanto a direção é engajada, você tem um retorno e você acaba conseguindo esses equipamentos, né? Porque, assim, embora seja um equipamento não tão fácil de adquirir, ele não é tão caro, né? Então, de repente, o pessoal do núcleo pode dar uma mão aí para vocês conseguirem um local, né? Cascavel e mesmo deve ter algum distribuidor que venda mais barato aí para vocês. Certo? Vamos continuar, então? Então, estamos na página aqui do Wokme. Quem quiser já fazer a montagem física, pode fazer, tá, pessoal? Vocês vão tirando a febre aí, vão fazendo aí de acordo com a disponibilidade de vocês, tá bom? Então, nós vamos clicar aqui em Arduino, certo? Aqui em Arduino. Vai aparecer os tipos de placas de Arduino, né, disponíveis aqui no nosso display, né? Qual que nós vamos utilizar? O Arduino Uno, tá bom? Então, clico nele, ele já abre automaticamente para mim aqui, ele está carregando, ele abre uma página virtual onde tem um Arduino e tem o próprio IDE aqui pronto para eu fazer a programação, certo? Então, eu posso diminuir, aumentar, conforme eu rolo o scroll look aqui do mouse, eu diminuo, aumento o tamanho dele, certo? Posso posicionar, posso mexer na tela, né? Então, fica bem tranquilo, posso aumentar e diminuir aqui, certo? Então, é bem legal de trabalhar. Outra ferramenta virtual que a gente utiliza bastante é o Tinkercad. Só que o Tinkercad tem algumas limitações com relação a alguns sensores, alguns equipamentos que a gente vai utilizar. Às vezes não tem. E aí a gente trabalha sempre com os dois. Às vezes com o Tinkercad, às vezes com o Wokme, tem até outros, né? Mas a gente sempre vai fazer esse meio campo aí para indicar para vocês o que é mais prático, tá? Então vamos fazer a nossa montagem. Temos o nosso Arduino, nós precisamos de uma protoboard, certo? Então vou clicar no maisinho em azul aqui, Vou clicar aqui e vou... Aqui ele não chama protoboard, ele tem outro nome. Deixa eu localizar ele aqui com a barra de rolagem. Aqui, breadboard, né? Ele chama aqui de breadboard. Nós temos a grande, a pequena
e a meia, que é a que a gente tem no nosso kit Arduino. Então, eu vou escolher a meia. Olha lá, ela carregou. Meia placa, né? Pronto. Temos aqui tanto o nosso Arduino quanto a nossa protoboard, tá? Então, é só ir no mais e descer a barra de rolagem. Se você souber o nome certinho, é só digitar aqui, só o protoboard aqui, que ele não chama de protoboard, ele chama de breadboard, né? Então, eu não lembrava o nome, mas é bem facinho de achar, bem tranquilo, certo? Então, o que a gente vai pegar agora? O display OLED. Então, clico no mais, ele já aparece aqui, ó, display, ó. Então, eu tenho os RGB LED e eu tenho o display OLED 1306. O que nós vamos trabalhar é exatamente esse, o 1306. Nós temos o 1305, nós temos outros modelos, tá? Nós temos outros modelos de OLED, mas o que a gente tem no nosso kit 2023 é esse aqui. Então eu clico nele, ele aparece, certo? Observem que ele é igualzinho o que a gente tem no nosso kit, tá? E ele tem a pinagem dele está aqui, ó. Se você passar o ponteiro do mouse, ó, GND, VCC, CSL, SDA, certo? Ele tem a mesma pinagem que o display que nós trabalhamos. Então, o que eu faço? Eu pego ele e eu arrasto para a protoboard, certo? Vou posicionar ele aqui na protoboard. Posicionei na protoboard, está colocado. Então, eu já tenho os meus 3 kits, as minhas 3 peças, né? O Arduino, a protoboard e o display OLED. O que falta fazer agora? Fazer a ligação, né? Então, nós vamos fazer a ligação. Para fazer a ligação é bem simples, tá, pessoal? Eu vou exatamente aonde está o meu display, tá vendo? Ó? Eu vou um espaço para frente, ó, um espaço para frente, clico com o mouse e aí ele já automaticamente, ó, gera o meu jumper, tá bom? E aí, esse aqui é o GND, eu vou posicionar ele no GND, ó. Posicionei. Ah, mas eu preciso trocar de cor. Você clica sobre ele, ó, clica sobre ele abre a abinha de cores, ó. Ele é o GND é preto. Certo? O próximo é o VCC. Eu confiro se é o VCC, clico nele, vou posicionar ele no 5 volts. Toda vez que você dá um clique com o mouse, ele faz uma curva, tá? Então você clica com o mouse, o nosso jumper faz uma curvinha. Esse aqui é o nosso positivo. Positivo nós vamos colocar em vermelho. Ok? Agora eu vou ligar quem? Eu vou ligar o CSL. O CSL, ele vai ser ligado na nossa porta analógica A5, né? Então eu vou lá, vou clicar nele. Cliquei, ele faz uma curvinha. Cliquei, ele faz outra curvinha. Liguei, certo? Eu vou colocar ele em verde mesmo, vou deixar verde, certo? E a última que falta é a SDA, que eu vou ligar no A4. Liguei no A4. Para não ficar igual, eu seleciono ela e vou colocar o jumper laranja. Está feita a nossa montagem, certo? O pessoal que está fazendo a montagem física aí, certinho, tranquilo? Pessoal que está utilizando o Oakley, conseguiu fazer a montagem? Bem, tranquilo? Thalita, beleza. O Thiago fez o positivo. Marília. Então, jóia. Então, essa basicamente é a nossa montagem, tá bom? Vocês viram que ela não é um bicho de 7 cabeças, né? Talvez das montagens ela só não seja mais simples do que a montagem de LED, né? Acho que ela só não ganha da montagem de LED, né? Mas é uma montagem extremamente simples. O OLED, 4 jumpers,
ligado ali em 4 locais específicos, feita a montagem, ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a nossa programação, certo? E aí, pessoal, essa programação, a gente vai fazer primeiro aqui no simulador, depois nós vamos para a física, né? Para montagem física, e vamos para a programação lá no nosso IDE, tá bom? Então, como que a gente vai fazer a nossa programação aqui? Nós vamos fazer da seguinte maneira a nossa programação. Nós vamos fazer assim. Primeiro de tudo, a gente precisa inserir biblioteca, tá? Então, o display OLED, para funcionar, ele funciona baseado em bibliotecas, tá? Então, não tem como eu fazer o display OLED funcionar se eu não tiver a biblioteca funcionando, tá? Se a biblioteca não tiver adicionada. E aqui é onde muitos professores e muitos estudantes quebram a cabeça, né? Que é exatamente essa inserção de biblioteca. Aqui, ela funciona basicamente do mesmo jeito, tá? Então, ó, observem que eu vou lá em Library Manager, vou clicar ali, certo? Ó, vou clicar aqui e cliquei em Library Manager, nenhuma biblioteca instalada, certo? Vou clicar no maisinho, clico no mais, e vou colocar o nome da biblioteca. Que biblioteca que eu vou usar aqui? Eu vou usar aqui a biblioteca do display OLED, tá? Então, que modelo que é o nosso display? SSD 1306, ó. É a terceira aqui, ó. Adafruit SSD 1306, ok? Então, eu posso colocar Adafruit SSD, que já vai aparecer as bibliotecas da Adafruit. Então, a que nós estamos utilizando é o 1306. Clico com o botão do mouse, então já adicionei a biblioteca, tá? Então, adicionei a biblioteca aqui, ok? Então, aqui, adicionei a biblioteca do display OLED, e eu tenho também que adicionar a biblioteca do GFX, tá? A da Fruit GFX. Eu também preciso adicionar ela. Então, vamos lá no Oakby, vamos de novo no Library. Então, GFX, essa aqui, ó. Tá, o Arduino GFX Library. Também vou adicionar ela. Certo? Adicionei e instalei as duas bibliotecas no meu Oakby, tá? Essas duas bibliotecas, então, vão garantir que o meu programa vai funcionar, certo? E aí nós vamos para a programação. Mantemos o void loop e o void setup, né? Porque eles são a base da nossa programação, certo? E vamos então fazer a nossa programação. Então vamos começar com o include, né? A gente precisa incluir a nossa biblioteca. Então include, ó. Coloquei o hashtag, certo? Ó, coloquei a hashtag. Já aparece aqui as bibliotecas que eu tenho instalado. Quais as bibliotecas que nós instalamos agora? A GFX, ok? Dou um Enter. E a biblioteca, hashtag de novo, SSD 1306. Ó. Já inclui as duas. Beleza? Então, as duas bibliotecas estão inseridas. E eu vou ter que fazer isso também lá no meu Arduino IDE depois. Tá bom? Vou ter que fazer isso lá também. Feito. Vou dar 2 Enter aqui só para organizar a minha tela, né? Para ela ficar legal.
E aí, pessoal, eu vou inserir um comando, que é o comando que identifica ou que chama o meu display OLED, tá? É o comando, eu vou determinar com quem que eu vou trabalhar. Vou trabalhar com o display OLED, certo? Então, eu vou inserir esse comando aqui, ó. Adafruit, underline SSD 1306, display, abre parênteses, aí eu vou pôr a quantidade de pixels que eu vou trabalhar. Então, qual que é a quantidade de pixels que tem no nosso display OLED? 128 colunas por 64 linhas. Beleza? Então, eu preciso definir isso. Se eu quiser que a imagem fique menor, eu vou trabalhar com a quantidade menor de colunas e de linhas. Certo? Tranquilo? Não esqueçam jamais do nosso ponto e vírgula aqui, né? É uma sintaxe muito importante, é uma sintaxe muito importante para a nossa programação do IDE. Se faltar um ponto e vírgula, vocês sabem que não funciona, né? Então, esse é o primeiro comando que a gente insere ali. O segundo comando, eu vou colocar agora uma constante. Essa constante é a constante que garante para mim que eu vou fazer com que a imagem seja gerada, tá? Então eu vou ter que identificar essa imagem, eu vou ter que pixelar essa imagem, eu vou ter que vetorizar essa imagem para daí eu colocar essa imagem dentro do meu comando, tá? Como que eu vou fazer? Então eu vou colocar ali, ó, const, certo? Vou colocar const. Eu vou utilizar um comando chamado de unsigned share, esse aqui, né? Então, eu vou identificar um caractere. Que caractere é esse? A imagem que eu vou gerar. Só que aqui tem um detalhe. Eu não tenho um caractere. Vão ser vários caracteres, né? Que o nosso pixel vai identificar. E aí a gente precisa entender que quando a gente fala de pixel, a gente fala num comando que é o pixel está aceso ou está apagado. Isso lembra o que para vocês? Ou está aceso ou está apagado? Um comando SI ou um LEDzinho. Na verdade, ele lembra Verdadeiro ou falso? A presença, como que é, professor? Seria um verdadeiro ou falso ali, ligado, desligado? Ligado e desligado, pode ser um verdadeiro ou falso, mas quando a gente fala de pixel, ele trabalha basicamente com Output do LED? 0 e 1. 0 e 1. Exatamente, professor. 0 e 1. Ele vai trabalhar com desligado 0, ligado 1. Desligado 0, ligado 1. Então ele vai trabalhar com um código binário. E aí, eu não tenho um caractere. Eu tenho dois. Ou é 0, ou é 1. Então, eu utilizo, por isso que eu utilizo um signed share. Porque eu não especifico um caractere, eu especifico, na verdade, 2. E esses 2 caracteres, eles vão funcionar para cada um das 128 LEDs disponíveis na coluna e para os 64 LEDs disponíveis nas linhas. Então, quando eu olho uma imagem e aquela imagem está acesa, significa que eu dei para aquele comando que aquele pixel especificamente tem que ficar aceso. Conseguiram entender mais ou menos o que eu quis explicar? Eu já fiz alguma coisa naquela matriz de LED. Isso, na matriz de LED também funciona assim, né? 0 e 1, né? O true ou false, né? Porque, na verdade, é código binário. Ou funciona ou não funciona. Ou liga ou desliga. Certo? Então, basicamente, a ideia é essa. Só que aqui, quando a gente chama um signed share, a gente vai gerar para ele, dizer para esse share, que eu vou utilizar
um tipo de memória específica do Arduino, porque o Arduino ele trabalha com duas memórias. Ele tem a memória de armazenamento dele, que é a que recebe o programa e faz o programa rodar, e ele tem uma memória que a gente chama aumentar a programação? Tem, deixa só eu aumentar aqui, peraí. Melhorou? Ficou muito grande agora, né? E ficou melhor, né? Melhor? A gente adapta aqui a nossa montagem. Professor, um pouco mais só. Um pouquinho mais? Um zoom só, um a mais. Vamos ver. Aí, ótimo, ótimo. Bom, beleza. Então, eu preciso dizer para ele qual tipo de memória que ele vai utilizar. Se eu estiver utilizando uma memória e dependendo da imagem que eu estiver carregando, essa minha imagem ela fica muito grande para a memória do meu Arduino. Então eu aciono no meu Arduino uma memória chamada de memória flash. Vocês sabem o que é memória flash? É uma memória temporária dos nossos dispositivos, né? Por exemplo, os computadores que a gente tem nos laboratórios de informática, quando os alunos acessam pelo aluno ou como convidado, eles acionam a memória flash do computador. Tudo que eles fazem ali naquele momento, quando ele desliga o computador, apaga, some. Certo? Isso serve para aumentar a vida útil do computador e para não ficar carregando o computador de coisas desnecessárias. Certo? Então, a gente faz mais ou menos a mesma coisa com o nosso Arduino aqui. Nós não vamos acessar a memória de programação dele, a memória que carrega o código dele. A gente vai carregar o código numa memória chamada de memória flash, certo? Então, para que o Arduino entenda que eu vou utilizar essa memória, eu vou utilizar um outro comando. O comando é o progman, em maiúsculo, desse jeito aqui. Tá? Então, memória de programação, né, memória flash, progman, e aí eu vou adicionar o conceito que eu vou... Opa, aqui minúsculo. Eu vou trabalhar com uma logo, né? Vou pegar uma logomarca qualquer para a gente inserir aqui. Ok? E aí, eu abro chaves, certo? Toda a minha imagem vai ser inserida, todo o código da minha imagem vai ser inserida exatamente aqui, dentro de um Signed Share, tá? Tudo vai ser inserido aqui. Mas como que eu faço isso? Nós vamos agora para a nossa outra ferramenta, que é o nosso editor de imagem, certo? Então vamos lá. Deixa eu achar aqui. Agora nós vamos trabalhar, vou mandar para vocês aqui o link também, tá? Aqui no chat. Alguns já devem estar com ele aberto. Eu preciso fazer isso tanto para o IDE físico, o IDE, quanto aqui para o nosso simulador, tá? Vou ter que fazer esse procedimento aqui agora. Então, abram esse link e vai abrir para vocês esse editor de imagem aqui, chamado de ProjeDeftere, né? ProjeDeftere. Ele é o nosso editor de imagem. Ele vai vetorizar a minha imagem. Então, eu vou escolher uma imagem agora e eu vou vetorizar ela. Vou ensinar vocês como que a gente faz isso com a nossa imagem, tá? Deixa eu fechar a propaganda aqui. Ele é uma página gratuita, tá, pessoal? Então, não tem licença, eu não preciso criar conta, não preciso fazer nada disso, tá? Então, ele diz aqui, ó, select a image, né? Então, eu vou selecionar a imagem. Deixa eu ver uma imagem aqui no meu computador que não seja comprometedora, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Sempre tem algumas imagens. Vamos ver o que eu tenho aqui para abrir direto nela.
Aqui, acho que vou trabalhar com isso aqui. Então tá. Então eu vou escolher o ficheiro, vou clicar ali em escolher ficheiros, clico nele. Ele vai abrir a janelinha, não aparece para vocês, né? Mas ele abriu uma janela de diálogo, né? Uma caixa aqui para eu fazer a escolha. Então a imagem que eu vou escolher é essa aqui. Xavier Escola. Certo? Então, eu já escolhi a minha imagem, observe que ela já está carregadinha aqui, ok? Só escolhi, ela já carregou a imagem, certo? E aí, se eu for lá para baixo, está aqui a minha imagem já pixelada, né? Ele já converteu a minha imagem em pixel, certo? Automaticamente. Só que tem um detalhe. Ele está no tamanho original. Isso aqui é uma imagem que eu usei como protetor de tela um tempo no meu computador. Então, ela está no tamanho original dela. Eu preciso fazer com que ela caiba exatamente dentro do meu display OLED. E qual que é o tamanho de pixel do meu display OLED? 128 por 64, né? Então, eu vou ter que mexer nas configurações aqui, ó. Então, observem que ela tem, essa imagem tem 278 por 181, e a imagem que eu preciso gerar tem que ser de 128 por 64. Então, eu simplesmente vou aqui, ó, 128, opa, 128, aqui tá desligado, 128 por 64. Então, esse é o tamanho da minha tela do meu display OLED. Observe que a minha figura, ela cortou. Então, eu tenho que ajustar ela. Aonde que eu ajusto? Aqui na escala, ó. Eu vou aqui na escala, ela está tamanho original, e aí eu posso escolher escala para preencher guardando as proporções. Ela guardou as proporções. Ó. Observe que ela ficou um pedaço dela aqui sem tela. Então, eu posso posicionar ela horizontalmente, certo? Ó, posicionei horizontalmente, ou ainda, eu posso escolher aqui, ó, se eu quero que ele preencha, mas daí ela perde um pouco da proporção, né? Dependendo da imagem, ela dá uma esticada. Foi o que aconteceu com essa minha aqui. Então, eu prefiro que ela mantenha a proporção. Certo, pessoal? Outra coisa que eu posso fazer é trabalhar aqui com o meu background, né? Se eu quero ele branco, se eu quero ele preto, né? Ó, vai ficar desse jeito. Ou se eu quero ele transparente. Não vai influenciar, tá? Então, escolho aqui. Outra coisa que eu posso observar aqui é como que eu quero que essa imagem fique, né? Ó, se eu quero ela binária, 0 ou 1. Se eu quero ela gradual, observa que ela perde um pouquinho da configuração. Ó, ela vai perdendo, ela vai modificando, ó, certo? Geralmente nós deixamos aqui no binário, tá bom? Nós deixamos aqui no binário. E aí nós fazemos a nossa definição da nossa imagem, ok? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso converter essa imagem num código que o meu IDE consiga entender, ok? Como que eu faço isso? Vixe, eu vou ter que montar um código monstruoso agora. Eu poderia fazer isso, mas esse software já me dá ele aqui inteirinho, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em Generate Code. Clico nele, ele gera o código para mim. Certo? Ele está dizendo para mim qual display vai estar aceso, qual vai estar apagado. Certo? O código está pronto. Eu vou simplesmente clicar aqui, ó, em copiar o código. Copiei. Certo? Volto lá no meu IDE.
Aqui dentro, ó, do meu Unsigned Chair, eu simplesmente dou um Ctrl V. Ok? Conseguiram acompanhar? Observa, ó, que o código ele está inteiro aqui, ó. Ele faz a identificação da imagem, ó. Ele faz a identificação da imagem, ok? Ele diz o tamanho da imagem, certo? E aí ele diz, inclusive, qual imagem que está sendo gerada, tá? Aí eu posso apagar esse aqui, ó. Posso apagar aqui, deixa eu apagar ele aqui. Esse aqui é o comentário, né? // comentário. E aí meu const int, char. Não apaga, não, para a gente acompanhar depois. Não, o comentário não vou apagar, não. Tanto falando a base toda. Ah, tá, mas é que se eu deixar aquela base ali, ele vai dar erro. Por isso que eu apaguei, tá? O const int aqui, ó. Esse aqui ele estava repetido aqui em cima, tá bom? Por isso que eu apaguei ele. Senão ele vai dar erro. Então, ó, bitmap, progman, aí o código. Certo? Tem um sobrando aqui. Beleza. O código está pronto aqui, baseado... Oi. Pode ir para ali embaixo, por favor, só para eu validar o negócio. O senhor para no My Bitmap. É isso, o que está... Isso, aqui. O senhor apaga. Isso. Só Na verdade, ó, tudo isso aqui eu posso apagar. Do array para baixo. Tudo, posso apagar tudo. Eu deixo só o código ali e já o void setup e o void loop. Tá, ó. Vou deixar só o código mesmo. Tá? Tá. Ó, vou deixar o const unsigned char. Aí ele vai dizer qual é a imagem que eu estou gerando. Só um minutinho, então. Lá em cima. Deixa eu validar aqui. Const unsigned share, my bitmap, o nome. Isso, o nome chave, da imagem. fecha a chave. Programem igual, abre colchete. Isso. E copia tudo. Depois lá embaixo, desce por gentileza. Aí lá embaixo, ele Fecha só fecha. Isso, ele fecha. E aí mais nada. Tá? Tá. Daí vem o void setup e void loop. Isso. E aí, então, agora, a gente vai programar o void setup. Tá? Aqui no void setup, eu vou trabalhar basicamente com o comando display. Certo? Basicamente, eu vou trabalhar aqui com o comando display. O que eu vou dizer para ele aqui? Eu vou dizer para ele qual vai ser os comandos que eu vou acionar o display. Bom, toda vez que eu começo uma programação, eu começo ela como? Display. O que Selecionando inicia? as portas, professor? Hã? Selecionando as portas também. Não necessariamente. Eu vou dizer para ele iniciar, né? Então, eu vou dar para ele um begin. Certo? Display.begin. Ali no display.begin, eu vou dizer quem é o meu display. Quem que é o meu display? O meu display é exatamente esse aqui, ó. O display SSD 1306. Onde você viu isso? Lá em cima, ó. Aqui em cima, ó. Adafruit SSD 1306. Esse é o meu display. Certo? Então, é exatamente ele que eu vou chamar aqui.
Então, eu vou dizer, inicie o meu display. Que display? Dentro do parênteses, eu vou colocar SSD 1306. SSD maiúsculo, underline, 1306. Certo? Então, eu chamo o meu display e eu vou dizer para ele ligar o meu display. Tá? Só deixa aqui, ó, esse underline não é aqui, o underline é depois, tá? Aqui, ó, underline aqui. E aí, em maiúsculo, eu vou dizer para ele assim: carrega o meu display. Como que ele carrega o display? Acionando o VCC, certo? Então, eu vou dizer para ele o seguinte: alterne, faça um switch para capacitar o VCC. Então, eu vou dizer para ele o seguinte comando: switch cap de capacitar VCC, que é onde está o 5 volt, tá? Ó, SSD 1306, tudo maiúsculo, switch cap VCC, tudo junto, underline, switch cap VCC, tudo junto, certo? Vírgula. E aí eu vou dizer para o meu display qual é o endereço, né? Eu nem preciso colocar aqui as portas especificamente, eu só vou dizer o endereço do display. O endereço do display, ele é fixo. Todo display OLED tem o mesmo endereço. Esse endereço é 0x3c, tá? Então, eu vou colocar lá 0x minúsculo, 3C, certo? Que corresponde exatamente, se vocês observarem, ao código que nós temos aqui, ó. Certo? Então, eu vou dizer que a partir do código que eu tenho em cima, no endereço 0x3c, ele vai estar aceso ou apagado. Ok? Fecho os meus parênteses e não esqueço do ponto e vírgula. Vou para o próximo comando. O próximo comando vai ser o seguinte. Aí eu vou dizer para o display o seguinte. Display, ponto. O nosso display, geralmente, o 0 é desligado e o 1 é ligado. Certo? Aqui, no nosso display, ele trabalha invertido. Ele trabalha com o 0 ligado e o 1 desligado. Então, pode dar conflito. Então, o que eu vou dizer para o meu display? Eu vou dizer para ele inverter essa lógica. Então, eu vou dizer para ele o seguinte: display.inverte display. E aí eu vou dizer para ele, você troca. Agora o 0 vai ser desligado e o 1 vai ser ligado. Então ele tem um conceito de comando diferente por exemplo, da matriz de LED que a gente trabalha. Tá? Na matriz de LED o 0 é ligado e o 1 é ligado. Aqui ele trabalha invertido. Então a gente a gente dá esse comando. Inverte display, abro parênteses, e escrevo o seguinte: falso. Por que falso? Para ele manter o padrão que eu quero ali, certo? O padrão que eu quero é o padrão de fundo branco com os detalhes em preto, certo? Se eu quiser invertido, eu vou colocar true. Muito bem? Então, primeiro agora nós vamos trabalhar com falso, depois a gente coloca o true para vocês verem a diferença da imagem. Tá? Adiciono também
o comando de limpar display, né? Então, eu vou dar display ponto clear display, o clear com C minúsculo, clear display, certo? Coloco chaves. Eu sempre confundo chave, parênteses, eu confundo tudo, tá, pessoal? Se eu falar errado, vocês olha na tela ali que tá, é melhor, tá? Eu confundo. Chave, parênteses, aspas, eu confundo tudo esses negócios. Dislexia. Então, display, clear display, certo? E aí, eu vou falar para ele agora carregar a imagem. Então, eu vou falar para o display carregar a imagem. E como que chama desenhar em inglês? Draw. Draw, bitmap, né? Opa, bitmap. Draw, bitmap. Então, carrega a imagem. Ou desenhe a minha imagem, né? Desenhe o meu bitmap. E aí, eu preciso dar para ele as coordenadas do que ele vai ligar e desligar, certo? Então, eu vou dizer para ele o seguinte, abro parênteses, eu começo sempre, são 64 colunas e 128 colunas e 64 linhas, certo? Mas ela não começa a contar da 1 até a 124, ela conta do 0 até o 124, até o 123. Então, o 0 aqui é um número, a gente conta ele, ok? Mesma coisa da linha, ela começa do 0 e vai até o 63. Então, o 0 conta, muito bem? Então, vou dizer para ele que na coordenada 0, tanto da coluna quanto da linha, opa, é 0, da coluna e da linha, então ela vai começar lá no ponto 0, lá no cantinho esquerdo superior da minha tela, tá? Eu vou dizer para ela o seguinte, você carrega o comando logo, lembra que esse comando está lá em cima, né? Aqui, na verdade, não está como logo, né? Está como My Bitmap Xavier Escola, esse aqui. Né? Vamos trocar para logo para ficar mais fácil. Aqui, ó, logo. Certo? Para não dar erro. Então, logo. Vamos deixar logo aqui. O que tiver escrito lá em cima tem que estar escrito aqui, tá, pessoal? Ó, o que tiver escrito aqui tem que estar escrito aqui. Beleza? Então, eu apaguei o que estava escrito lá em cima. Lembra que estava escrito Xavier School, tá? Eu troquei para logo para ficar mais prático, tá? E aí, eu vou dizer para ele que eu vou trabalhar com... Voltando aqui. Eu vou trabalhar com 128 pixels por 64 pixels. Eu vou dizer de novo para ele o endereço que eu vou trabalhar. E eu vou dizer para ele acender as lâmpadas em branco. White, tá? Então, white. Esse é o comando que a gente vai utilizar aqui. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E aí, eu dou o comando display, minúsculo, display, ponto, display, para finalizar o meu comando, tá? Abro parênteses, vírgula, ponto e vírgula. Terminei meu void setup. Socorro, hein? Bastante coisa, né? É muito detalhezinho. Muito, é muito muito. detalhezinho. Depois eu vou ter que rever todo o vídeo e fazer novamente. O parênteses tem que estar colado ao display ou pode dar um espaço? Sim, tem que estar coladinho, tá? Tem que estar coladinho, todos eles, ó, coladinho. Tá? Então, Todos eles. Peraí. Ok.
E aí, pessoal, como eu quero uma imagem estática nesse momento, eu não vou utilizar o void loop, tá? Porque o void loop a gente utiliza quando eu quero que a imagem fique se repetindo, ou quando eu utilizo outras imagens, certo? A minha imagem vai ser estática. Então, eu não vou carregar nada no void loop, eu vou deixar ele em branco, ok? E agora, vamos para a hora da verdade, saber se o nosso display OLED vai funcionar. E aí, eu vou apertar em Start aqui na simulação. Então, dou Start. Ele demora um tempinho para carregar, tá? E aí, pessoal, como tem muita gente utilizando o Oakley, às vezes ele está dando erro na hora de carregar aqui, mas a gente vai testando até a nossa paciência acabar ou ele se cansar e carregar a imagem para a gente. Ele vai dar erro, provavelmente. Passou de... Olha lá. Aqui, ó, ele diz que os servidores estão ocupados, né? Servidor ocupado. Aí ele pede assim, você quer olhar o preço e comprar a licença, né? Então, a gente não vai comprar a licença, né? Pode falar, professor Liel. Professor, desculpe a minha ignorância, mas a protoboard ali, ela foi ligada a algum jumper nela? Porque eu estava naquela parte ali e acabei me perdendo. Tá ligado sim, professor, ó, eu liguei, aqui, ó, vou aumentar a imagem aqui para você ver, ó. Eu encaixei o OLED na protoboard, então ele está encaixado na primeira linha aqui, ó, tá vendo? Ah, entendi. Ele está encaixado na protoboard, e aí na sequência já está ligado o jumper. Ah, entendi agora. Beleza? Tranquilo? Tá, vamos lá, vamos tentar de novo. Aí aqui é tentativa e erro, tá, pessoal? Ele tá querendo vender licença. Olha lá, deu certinho. Estão vendo a imagem aqui? Deixa eu aumentar a imagem aqui para vocês verem. Ó. Conseguiram ele de vocês? Não conseguiu? O meu deu erro. Qual erro que aparece? Função void setup, fecha parênteses, getIno, erro crash, Adafruit, SSD, has no member named, invert display. Ah, tá. É invert que eu achei aqui. Achou o erro? Invert, não invert. Faltou um T, peraí. Quem mais não conseguiu? O Jefferson? Não, o meu é outra pergunta. Ah, sim, pode falar. Eu nunca usei esse Oakley. Eu sei que lá no Tinkercad eu consigo acompanhar os projetos dos alunos. Nesse Oakley eu vou conseguir também? Consegue também. E vai ser da mesma forma o cadastro deles lá? O mesmo procedimento. Aí você pede para ele compartilhar o link com vocês. Foi, aqui, professor. Ó, aqui em share, tá vendo? Aqui em cima, aqui, ó. Aqui share, ó. Você pede para ele compartilhar esse link com você. Tá. Tá? Deu certo aqui, tá? Deu certo, Thiago? Quem mais não conseguiu? O meu tá pedindo para instalar uma extensão aqui pro Wok, nunca vi isso. Você tá usando o Chromebook ou tá usando... Não, eu tô em casa, tô usando o meu computador, eu tô usando o navegador Chrome aqui. Ué, estranho. Geralmente não pede para instalar. Pois é. Você quer compartilhar a tela para ver se eu consigo achar o problema aí? Tá bom, só um minutinho que apareceu outro erro agora. Mais alguém, pessoal, que não conseguiu? O senhor poderia colocar no início do seu código, lá em cima, na inclusão das bibliotecas? Só um pouquinho. Eu trabalho só no 0, não trabalho no 0,1. Ou eu assisto ou eu faço. Acontece. Aqui, ó. As bibliotecas.
Adafruit, determina a minha tela. Professor, vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Isso, pode compartilhar, pode compartilhar. Deixa eu só achar aqui. Eu vou parar a minha aqui agora. Não sei se dá para ver. Ele tá dando que o servidor está ocupado. Pode dar lá clicar em fechar ali. Tem o rosinho da frente, pode fechar. E tenta carregar de novo. É que ele tá querendo que você compre a licença. Ah, entendi. Volte e meia, ele faz isso, tá? Ai, ó, foi. Lá, eu tinha escolhido outra imagem. Isso aí mesmo, deu certinho. Ficou bonitinho. Isso. Certinho. Mais alguém? Certo, tranquilo. Mais alguém, pessoal? Professor Eliel? Meu aqui deu problema que diz que o display, na linha 76, onde está escrito display.begin, não foi declarado no escopo. Você tem o comando lá em cima, professor. Lá em cima, lá, ó. Tem que estar lá, Adafruit, underline SSD, 1306. Lá em cima. Tem, aham. Tá certinho? Compartilha a sua tela aí, compartilha a sua tela aí para a gente dar uma olhada. Eu não consigo compartilhar a tela porque eu estou usando duas telas. Eu estou usando um computador e um tablet. Eu estou fazendo a Meet e fazendo no computador. Mas ele está certinho. Eu puxei ali para as bibliotecas. As bibliotecas tudo certinho. Isso, e agora no executar o meu código aqui, na linha 76, ali onde começa display.begin, ele ficou riscadinho em vermelho, e no executar o código ele aparece que eu não declarei o display. Tá assim, ó. Copy, VCC. Ó, display.begin, abre chaves, SSD 1306, underline, sim. SWI, sim. TCH, sim. CAP, sim. VCC, sim. Correto. Vírgula 0x3c. 0x3c. Tem um ponto e vírgula na frente? Ponto e vírgula, assim, lá no final, após o fechamento do parênteses. Isso, depois do parênteses do 0x3c. Isso, aham. O Begin aqui, o ponto Begin ficou em vermelho, é normal isso? É normal. Vermelho, e o display ficou com aquele risquinho embaixo ali, como se tivesse escrito errado. Ué. Olha lá em cima no Adafruit underline SSD 1306, se o display seu está escrito certinho. Deixa eu ver se eu puxei a biblioteca certo, então. Às vezes você puxou a 1305. Não, nas bibliotecas aqui instaladas é o Adafruit SSD 1306 e o Adafruit GFX Library. Não, Adafruit GFX.h. Então é isso. Essa que está dando erro. Então pode apagar, né? Na linha mesmo. GFX.h, underline GFX.h. Acho que na hora de adicionar aqui, ó, você deve ter adicionado outra. Só que ele não aparece na minha lista, essa biblioteca aqui. Então, ó, vai lá em Library Manager, clica no mais, e aí coloca aí, Adafruit GFX.
E o que apareceu aqui foi só apenas duas opções, Adafruit e GFX Library. E embaixo o nome é WE, né? Tipo, Vemos, Matrix, Adafruit, GFX. Não, é a Adafruit GFX Library, é a primeira. Pode adicionar ela. Uhum. Pode incluir ela. Ela está inclusa, mas era a mesma que eu estava usando. Isso, aí você vai lá volta lá no programa e coloca hashtag include. Uhum. Só colocar o hashtag já vai aparecer, a GFX. Tá, deixa eu fazer o esquema aqui. Include, símbolo maior. Eu tenho que fazer tudo manualmente, isso? Não. A hora que você colocar a hashtag, já aparece ela. É igual aqui no meu, aqui, ó. Quer ver, ó? É GFX.h no final, né? Isso. Apareceu aqui. Tem que aparecer assim, ó. Daí que tá carregando. A Thalita deu certo dela também. Ó, tem que aparecer assim, ó. Exatamente desse jeito aqui, ó. Não, eu estou exatamente dessa maneira. Tenta carregar de novo. As duas bibliotecas está feita dessa maneira. Aí no carregar o mesmo erro. O display, o erro diz assim, display não foi declarado no escopo. Display.begin, ele coloca aqui como uma nota, né, a sugestão alternativa, entre aspas, simples, delay. Entre aspas. Cara, precisaria ver o comando. Se eu conseguisse ver, eu acho que eu... Você consegue mandar ele aqui no chat? Pensar numa maneira. Deixa eu ver que eu... Não, o comando tá certinho, igual você digitou ali, tem erro. Eu tô achando que é a minha biblioteca que está diferente. Pode ser, muito provavelmente. Bom, pessoal, faz assim então, professor. Depois você tenta de novo. Eu vou lá no Class, eu vou jogar esse comando inteirinho aqui lá, como um texto. Aí se você quiser copiar, aí você só muda o dentro, a imagem. Aí você põe a sua imagem. Certo? Uhum. Bom, pessoal, para a gente finalizar, eu vou compartilhar com vocês aqui agora, para a gente ganhar tempo, que nosso horário já bateu na trave. Pode falar, professor Jefferson. Professor Jefferson, pode falar? É que eu estou usando o computador, o celular, estou falando por meia hora já. Viu? Para você achar a logomarca daquele programinha, lá só tem uma ou outra que eu acho que é tua mesmo, que você que colocou. Onde que eu posso buscar essas imagens fora de lá para puxar para aquele local? Você fala lá no... Naquele Projeto TFL lá. É o Tools lá. Você pode ir no Google, por exemplo. Lá no Google Imagens. Tá. Pego lá. Pode pegar uma imagem qualquer de lá. Qualquer coisa. Eu salvo. Isso. Aí eu salvo. Salva no meu computador. Isso. Tá, beleza. Eu vou mostrar para vocês aqui um que eu fiz, que é usando esse programa aqui, ó, que é no Arduino IDE, né? Daí eu fiz a montagem física, tá? Deixa eu desligar Eu posso usar o mesmo código no Arduino IDE desse que está no site? Cara, você pode copiar ele ipsis literis, igualzinho. A única diferença é que você vai ter que adicionar as bibliotecas lá. E onde que adiciona a biblioteca?
porque a biblioteca escrita, daí no caso, ela só escrita ele não carrega. Às vezes carrega, às vezes não, mas daí aí a gente pede para fazer sem, né? Então, ó, eu fiz a montagem, né? E aí eu carreguei a imagem. Ó, essa é a imagem que eu carreguei. Vocês conseguem ver o que é? Uhum. Ó, é um carro de Fórmula 1. É a McLaren que a McLaren usou ano passado em verde e amarelo em homenagem ao Ayrton Senna. Mas o senhor não usa a mesma linha para ligar os quatro pinos? Não, mas aí é uma questão minha, tá? Okay. Ó, mas você pode colocar as 4 na mesma linha, não tem problema não. Ok. Tá? Ó, os locais, ó, ligados, ó, certinho, tá vendo? Uhum. Ó, GND, VCC, A4, A5, aí eles estão ligados aqui, e aí ele gera a imagem. O código é esse que está projetado aí para vocês, ó, tá vendo? E, ó, observe que ele é igualzinho. A única diferença é que eu preciso incluir as 2 bibliotecas. Tá? Eu preciso incluir as 2 bibliotecas. Certo? Aonde eu incluo as bibliotecas? Nos livrinhos ali mesmo? Isso, ó. Você vai aqui, ó, no Library, né? E aí você vai digitar o nome da biblioteca ali. Lembra que a nossa é SSD 1306, né? 1306. Ela aparece aqui, ó. Usa sempre a da Adafruit, tá? Ah, não apareceu da Adafruit? Escreve, ó, Adafruit 1306. Ok. Instala todas? Install all? Aí você instala essa aqui, ó. Só essa aqui, ó. 1306. Toma cuidado que às vezes a 1305 aparece em cima, tá? Não, mas a hora que eu clico no include, ele... Isso, include. Que vai install all ou install alguma coisa lá. Ó, include. Aí, você pode apagar esse splash aqui. A gente não utiliza ela aqui, tá? Você pode apagar a linha do splash. Ó. Não vai influenciar. E a outra é a... E a outra é GFX, mesmo esquema. Adafruit GFX.h. Isso, ó. GFX, ó. Ó, é a primeira também. GFX. Você clica em Include. Também vai aparecer várias mensagens. Deixa só a GFX.h. Pode apagar todas as outras, tá? Que essas outras aqui a gente utilizaria em outros momentos, em outros comandos, em outras montagens. Aqui a gente não tem a necessidade de utilizá-la. Então, podem deixar só a GFX.h. Certo? Uhum. Pode acontecer de dar erro. Certo? Pode acontecer de dar erro. Se der erro, muito provavelmente está faltando aí uma outra biblioteca. Deixa eu ver aqui se vai carregar. Está faltando uma outra biblioteca, eu vou mostrar para vocês qual que é. Vamos ver. Ó, viu que ela apareceu erro aí para mim? A outra biblioteca que eu preciso adicionar é a biblioteca Adafruit Buzz.io. Essa aqui, ó. Adafruit Buzz.io. Buzz.io. Inclui ela. Também, ó, aparece um monte. Eu posso deixar só a Buzz.io. Só a primeira linha. Tá? Só a primeira linha. Aí eu faço a verificação. Olha lá, aí ela funcionou. Às vezes, só com as 2 que a gente adicionou, ela funciona. Aí fala assim, por quê? Não sei. Às vezes, ela funciona no desktop. Hoje eu fiz sem a Buzz.io, funcionou. Aí eu vim para o Cloud, para o Ideia Cloud, não funcionou. Precisei adicionar a Buzz.io, tá?
Então, é um detalhezinho aí que às vezes a gente precisa prestar atenção. Certo? Marília, quer falar alguma coisa? Professor, então só uma questão. Eu posso falar, então, para os alunos, no caso, procurar uma foto no Google, né? E daí o que a gente muda seria só o código que ele vai gerar da imagem e, obviamente, ele embaixo o nome da imagem, né? Isso mesmo. É isso aqui que vai mudar, ó. Isso aqui que eu vou selecionar aqui para vocês, ó. Isso aqui vai mudar. E o LED tem que estar ligado no A4 e A5, porque eu vi ali que não foi configurado nem o pino, né? Acho que vem Exatamente. Pelo próprio comando que a gente digita ali em cima, aqui, ó, pelo próprio comando que a gente digita aqui, ó, pelas bibliotecas, é que ele reconhece as portas A4 e A5. Então, elas são padrão, tá? Tá, então, elas seguem esse padrão. Tá, obrigada. Tá? Nada. Jefferson? Não? Tá no mudo? Pessoal, espera. É a lista de presença. Eu vou mandar aqui agora, bem lembrado. Deixa eu. Era isso. Deixa eu pegar aqui que eu já vou mandar para vocês. Só um pouquinho. Deixa eu pegar ela sempre. É bom vocês lembrarem que eu sempre, às vezes, acabo esquecendo dela. Não tem foto? Robótica educacional. Módulo 3. Já estou mandando, tá, pessoal? Deu certo? Lucila também deu certo? Pessoal, vê se conseguem abrir o formulário aí para preencher. Eu vou parar a gravação, tá?